É sério que eu vou ter que ficar com esse título até 2035? Você já ficou com essa dúvida quando pensou em aportar em um título público de vencimento distante? Fique tranquilo, você não está sozinho. Essa é uma dúvida muito comum. Hoje, além de responder essa pergunta, vou te falar em quais pontos fundamentais que você deve ficar de olho antes de aportar em um título. Bem, antes de começarmos, me chamo Kleber, sou analista CNPq Pleno e você está no canal Decifrando o Mercado. Já dando a resposta simples e direta, sim, você pode vender o título antes do vencimento. Mas, sempre tem um mas, né? Não são em todas as situações que você não vai ter um efeito colateral caso você faça isso. Para conseguir identificar quais são essas situações, precisamos ficar de olho em dois pontos fundamentais, que são a marcação a mercado e a liquidez. Se você não sabe o que é marcação a mercado, aqui no canal a gente já tem um vídeo explicando detalhadamente o que é a marcação a mercado. Recomendo você dar uma passada lá. Mas resumindo, é a precificação ao valor justo hoje de um título que foi emitido no passado. Como a renda fixa ela é praticamente baseada em taxa de juros e essas taxas de juros estão constantemente variando, consequentemente a precificação dos títulos também varia constantemente. Então, dependendo do momento da compra e da venda do título, você pode ter prejuízo. Espera aí, posso ter prejuízo em renda fixa? Sim, com certeza. Dependendo de qual título estamos falando e quais são as situações, é possível ter prejuízo sim, e em alguns casos bem significativos. Mas alerta que não são em todas as situações. Dependendo de, como eu falei, dependendo de qual for o título, alguns não sofrem impacto nenhum se você resgatar antes. E aqui nesse vídeo a gente vai abordar quais são eles. O segundo ponto a se atentar é a liquidez, e aqui aproveito para incluir o spread. Liquidez, spread, o que é isso? Bem, vamos lá, vou te explicar. De forma resumida, a liquidez ela é a velocidade e facilidade com que você consegue transformar um ativo em dinheiro sem perda de valor significativo. Aqui eu vou fazer uma analogia para simplificar. Vamos lá. Digamos que você está precisando de dinheiro e resolve vender o seu carro pelo preço justo. Vamos supor aqui 50 mil reais. Eu tenho interesse e falo para ti que compro pelos 50 mil, mas só vou ter o dinheiro em 4 meses. Porém, você está precisando de dinheiro e resolve participar de um leilão de carros. Lá no leilão, a melhor oferta de compra que você recebeu foi de 45 mil. Ok, agora você tem duas opções. Um, você segura o seu carro por 4 meses e me vende pelos 50 mil. Ou dois, você precisa do dinheiro agora e aceita a proposta de 45 mil. Traduzindo, a opção 1 representaria a liquidez, que seria o tempo que você levaria para receber o dinheiro, nesse exemplo, os 4 meses. A opção 2 representaria o spread, ou seja, o quanto você perderia por vender ele agora e não esperar o vencimento, visto que não tem liquidez, não tem ninguém querendo pagar a mais do que 45. O melhor comprador está disposto a pagar por 45. Então, se você optasse por essa opção, né, de vender antes do vencimento, no caso já trazendo já para os títulos, né, para o mercado, se você optasse por vender esse título antes do vencimento, se não tem liquidez, nesse exemplo que a gente usou, seria os 5 mil de diferença, né? O melhor comprador para o carro, ele estava disposto a pagar 45 mil. Então, nesse exemplo, esse é o spread. Ou seja, quanto maior a liquidez, mais rápido e fácil você consegue transformar aquele seu título em dinheiro sem perda de valor significativo. Então, é muito importante, lá na hora que você está escolhendo o título, entender qual que é o propósito daquela sua aplicação. É para uma reserva de emergência? Ou não tem problema você escolher um vencimento mais longo a troco de uma rentabilidade maior? Então, sempre tem que entender qual a função dele dentro do portfólio, para você não ter nenhuma surpresa caso você precise resgatar um título antecipadamente. E agora eu vou te mostrar quais são os títulos que têm impacto e os que não têm impacto caso seja resgatado antes do vencimento. Vamos começar pelos que não têm impacto, ou seja, que não possuem uma marcação a mercado e têm uma liquidez imediata. São eles o Tesouro Selic e os CDBs, mas os CDBs apenas aqueles que são de liquidez diária, que no caso os bancos emissores eles colocam como contraparte e geram liquidez para aquele título, né? Então esses CDBs são para esse fim específico, né? Então esses são as melhores opções para você deixar alocada a sua reserva de emergência, ou até uma reserva de oportunidade, né? Em algumas situações não está tendo boas oportunidades no mercado, você deixa ali para quando aparecer você poder resgatar ele imediatamente sem nenhum efeito colateral. Já os que são impactados, ou seja, eles têm marcação a mercado e ou sofrem com problema de liquidez ou spread, são eles, vamos lá. O Tesouro Pré-Fixado, Tesouro IPCA+, CDBs que não são de liquidez diárias, debêntures, CRIs, CRAs, LCIs, LCAs, esses títulos, caso você resgate antes, você pode sofrer algum tipo desses problemas que a gente citou no vídeo, seja ele liquidez ou marcação a mercado.
Lembrando que a marcação a mercado você pode ter lucro ou prejuízo, mas você não pode contar com isso. Então, é sempre bom identificar aonde que essa aplicação se encaixa no seu portfólio. Agora me conta aqui nos comentários, você já ficou na dúvida se você ia ter que levar aquele seu IPCA mais até 2035? Se ia poder vender antes ou não? Bem, por hoje é isso. Espero que tenha esclarecido alguma das suas dúvidas. Obrigado por ficar até aqui e até a próxima. Fui!